A pré-história. Parte 3. A Idade dos Metais. A partir de 5.000 anos a.C. Por volta de 5.000 anos AC, alguns grupos humanos descobriram como fundir metais. Com isso, os instrumentos de pedra foram gradualmente postos de lado. O primeiro metal a ser fundido para o uso prático foi o cobre, graças ao seu ponto de fusão relativamente baixo. Surgiu depois a técnica da fundição do estanho, cuja liga com o cobre permitiu a obtenção do bronze, por volta de 3.000 anos a.C. O bronze começou a ser produzido na Mesopotâmia. Nós vamos ver um pouco mais a Mesopotâmia nas próximas aulas, né? Foi uma região muito importante para a criação humana. Bem, e a metalurgia do ferro, ela teve início por volta de 1500 a.C., entre os hititas, na Ásia Menor, né, onde hoje é a Turquia. Sua difusão, porém, foi mais lenta que a do bronze, devido às dificuldades para a extração do minério e também porque sua fusão exige uma temperatura muito elevada. No entanto, a maior resistência do ferro contribuiu para a supremacia militar dos povos que souberam utilizá-las, né? Porque eles tinham armas de ferro, né? Então você dá uma espadada de ferro numa espada de bronze e de cobre, já era, morreu, né? Algumas culturas pré-históricas chegaram a fundir o ouro e a prata. Esses, porém, são metais relativamente maleáveis que só se prestam à confecção de objetos ornamentais. Por essa razão, sua mera utilização não é suficiente para incluir uma cultura na idade dos metais. O crescimento das comunidades produziu a Revolução Urbana, com o surgimento de verdadeiras cidades. Para sustentar esses novos centros populacionais, a agricultura primitiva foi substituída por técnicas mais evoluídas, que permitiam a produção de excedentes. A excedente é o sobrar, né? Você planta e colhe e um pouco você usa para o seu sustento, né? E sobra. E o que sobra você comercializa, né? Ou no caso você troca, né? Faz o escambo, tá? Concomitantemente, desenvolveram-se o artesanato e o comércio, impulsionados pela invenção da roda. Os homens começaram a utilizar a tração animal e a força do vento, né, claro, na navegação, né? A nova economia exigia padrões de medidas, processos de contagem e normas de administração, o que levou ao aparecimento da escrita. Os membros preeminentes das comunidades, valendo-se de sua maior importância dentro do clã, passaram a apropriar-se dos excedentes agrícolas e depois das terras produtivas, as quais perderam seu caráter de propriedade coletiva. Isso deu origem à diferenciação econômica e sociais. Para manter sua posição de domínio e controle sobre a propriedade, o grupo preponderante procurou organizar o poder político em seu próprio benefício, claro, né? Processo que culminaria com a formação do Estado. Estado esse de letra maiúscula, né? Com E maiúsculo. Por quê? Quando a gente fala de Estado, a gente não está falando só de uma região, né? Está falando de um poder que abrange uma certa nação, né? Claro que naquela época eles não tinham noção disso, tá? A gente fala Estado, que o poder, que o Estado, o pessoal fala de Estado mínimo, né? Ou que o Estado tem que ser mínimo, não tem que ser mínimo coisa nenhuma. O Estado tem que ser um Estado que garanta a sobrevivência do seu cidadão. Tá? Entrando aqui na parte da cultura e civilização, né? Cultura, no sentido antropológico, é o conjunto de realizações materiais e intelectuais de uma coletividade. Esse conjunto inclui técnicas, costumes, crenças e padrões de comportamento. É importante observar que cada grupo humano possui sua própria cultura, independentemente de seu grau de desenvolvimento. A cultura das comunidades humanas apresenta graus variados de desenvolvimento e complexidade. Sobre esse aspecto, é possível classificá-las em 3 patamares evolutivos. Todavia,
Deve-se frisar que o conceito de evolução, neste caso, tem sentido puramente técnico, não implicando qualquer juízo de valor nem consideração de ordem ética ou moral que possam sugerir ideias de superioridades ou inferioridades entre grupos humanos, né? Ou seja, não existe uma cultura errada, uma cultura certa, uma cultura boa, uma cultura ruim, né? Então, isso posto, podemos distinguir os seguintes estágios da evolução da sociedade humana. A selvageria, né? Que era a economia de coleta, nomadismo, né? Que se ficar um tempo em cada região, a organização em tribos ou em clãs e o desconhecimento total dos metais. Depois nós temos a barbárie, que é a produção de alimentos, agricultura e pastoreio, a sedentarização total ou parcial, né, e o crescimento demográfico e o uso dos metais. Quando a gente fala de sedentarismo aqui, não é sedentário daquela pessoa que fica largada dentro de casa, sem fazer nada, deitada no sofá, né, e sem fazer nada. Estão falando assim, sedentário de se fixar em um lugar e ali permanecer. Tá? Alguns povos eles eram seminômades. Como assim? Eles ficavam alguns anos em um determinado local e depois eles partiam e iam para outros locais. Né? Nós vamos ver um pouco mais disso quando nós estivermos falando das primeiras civilizações. Né? Nós vamos ver um pouco mais disso, principalmente no povo hebreu, né? Que era um povo seminômade, né? Que eles ficavam em algum lugar, depois iam para outro e assim vai. Né? E, por fim, nós temos a civilização, né? Que é a vida urbana, a sociedade complexa, Estado, né? De novo, Estado, letra maiúscula, estruturado, religiões institucionalizadas e utilização da escrita. Quando a gente fala de religião institucionalizada, nós estamos falando daquela religião que ela tem, de uma certa forma, ela guia, né? O modo de vida das pessoas. Tá? E assim, é a lei, o código é a lei, ponto final. Né? E se não aceitar, faquinha no bucho. É importante insistir que, embora muitos tendam a considerar a civilização como estágio superior da vida humana, usando as expressões selvageria e barbárie de forma pejorativamente, né? A evolução da humanidade não significa um processo contínuo e aperfeiçoamento, né? Com efeito, é comum as civilizações produzirem manifestações eticamente condenáveis e que não existiam nas sociedades ditas inferiores. Por exemplo, os índios, né, os apaches, os selvagens, aprenderam a prática de tortura com os conquistadores espanhóis. Né? Ou seja, quem era o civilizado aí na época, né? Então, assim, quando a gente fala, só concluindo aqui, quando a gente fala sobre pré-história, né? A gente está falando sobre o que veio antes da escrita, tá? Então, assim, se tem escrita, é história. Se não tem escrita, é pré-história. E ela é estudada através dos objetos, através das esculturas, tá? Então, quando a gente fala de pré, a gente está falando de primeiro, né? Não que seja uma coisa ruim. Né? E nós temos que entender que a necessidade de saber a nossa origem, tá bom? É muito importante, tá? Então, por isso que a gente tem que entender essa parte fascinante da história, ok? Então, a gente fica por aqui, tá? Se cuidem aí, lavem as mãos, se precisar sair, usa máscara, porque juntos nós somos mais fortes e vamos ficar todo mundo junto um dia. Valeu! Pré-história, parte 3. A Idade dos Metais, a partir de 5.000 anos a.C. Por volta de 5.000 anos AC, alguns grupos humanos descobriram como fundir metais. Com isso, os instrumentos de pedra foram gradualmente postos de lado. O primeiro metal a ser fundido para o uso prático foi o cobre, graças ao seu ponto de fusão relativamente baixo. Surgiu depois a técnica da fundição do estanho,
cuja liga com o cobre